Muito bom. As coisas estão ficando mais a cada dia e Uhum. vamos combinar que, gente, não tem mais como, né? Chega a tá ridículo. Vamos combinar, né? Vamos no português escrachado aqui. Chega a tá ridículo isso. Chega a tá É, ridículo, né? Não virem a público. Mas também, vamos lá, enganaram a população durante anos e mas dia anos. 15 está chegando. Dia 15 está chegando. Enganaram a população. Fazem a gente de bobo o tempo todo. Né? A gente fala aí de 200 bilhões de galáxias, e aí vem com essa historinha de que a Terra, os alecrins dourados moram todos aqui, só a gente que mora, só o Palumpa. Né? Não tem mais nada no universo, no multiverso. Isso está muito, né? Está muito. Com tudo que a gente tem, com o acesso à informação que a gente tem hoje, com um vasto campo de pesquisa, continuar nesse banho-maria com a população, e, assim, e o pior é a gente ver que ainda tem muita gente que fala eu acredito ou não acredito, como se fosse uma questão religiosa, uma questão mística. Uhum. Mas tudo certo. Tudo Eu certo. gosto da fala do Posati. Posati diz, quando me perguntam se eu acredito em entender, eu digo, eu acredito em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Extraterrestre é óbvio que existe, né? Olha o tamanho desse universo, gente. Simples assim. Né? Pois é por aí, né? Você já falou do G4 ou não? Ainda não falei do Z4, de novo, né? Mas o que eu queria falar é uma Então coisa que a vai. gente vai se dar de tarefa. A Dini não sabe, mas ela vai estudar isso também. Tem bastante Começou. gente. Então, assim, durante o Proibidão, a gente trouxe alguns comentários a respeito de um dos livros da Helena, do Cedars, tá? Os Semeadores, Eu sabia que você ia falar né? isso. A gente telepata aqui uma coisa. Vai. Então, a gente fez um comentário, né? Na verdade, assim, todo mundo pergunta: que Helena, 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 Helena. Bueno, assim, a gente acha que a Helena traz muita informação relevante, muito importante. Ela com certeza é uma das maiores divulgadoras que tem hoje, tá? Mas a última bolacha do pacote, nem a última cereja do bolo. Ponto. Tá? Dito isso, eu sinceramente eu não consigo conceber, tá? Isso, minha opinião, que a federação colocaria todos os ovos numa mesma cesta. Ou seja, só se fala através da Helena. Ponto. Esse é um ponto, tá? Ué, mas tá com isso agora? A pessoa que nem tá vendo. Tá. Já há um tempo, desde que ela se autodesignou como emissária. Então, assim, todas as informações que são verdadeiras só vêm por mim, tá? Eu já vi essa história com Corey Good, né? Então, né? Então, assim, pode ser o que for, né? Pode ser a semente estelar que for, pode ter o passado que for, né? Eu já me vi antes de vir para cá. Isso aí, Rodrigo. E Isso isso aí. diz respeito a mim, Exato. né? Porque nesse momento eu estou humana com todas as interferências possíveis do ser humano, né? Do Sim. aparato humano, da barreira de frequência, da grade da Matrix e do aparato humano de carne que eu visto. Ponto. Tá? Acabou. Me deixa no mesmo nível de bosteio geral que todo mundo tá, tentando decifrar qual é a mensagem certa e não é. Faz um Tá? favorzinho, conserta isso aí para nós. Pode me colocar, por favor. Fala por mim. Você tem livre. Fala aí. Pode botar no plural. Então, É bem isso. tá? Então, já faz um tempo que a gente vem dizendo assim, não, a Helena tá lá na prateleira, a gente... A bem na verdade, a gente tem acompanhado muito pouco do que ela traz, né? A gente não consegue assistir muito. Mas, ao mesmo Uhum. tempo, eu pego os livros dela, né? E eu tenho todos os livros dela, tá? Uhum. Então, eu fiz muita propaganda desse aqui, da Enciclopédia Galáctica, que é o último, quando ela lançou. Esse é um Nós livro vimos. que ela só lançou em papel, porque são os desenhos dela, tá? Então, assim, tá com filtro, fica ruim de ver. Tá? Então, assim, o que que acontece? Essas figuras que ela desenha, alguns ela entrou em contato, tá? E alguns ela teve acesso através do implante que ela tem, que foi colocado pelos Greys, né, pelos Nebu,
que a abduziram quando ela era criança e que teve a frequência mudada, né? Teve mudada pela equipe pleiadiana, pela equipe do Torhan, e que agora ele teve um upgrade para nível militar, então ela consegue acessar os arquivos da Biblioteca Galáctica, por isso que é chamado Enciclopédia Galáctica, ela consegue realmente acessar os arquivos e pegar essas informações que estão lá. E aí, assim, a gente vendo algumas imagens desse livro, é surpreendente porque a gente vê imagens de seres que nós vemos em projeção nas naves. Eu já vi seres e lugares que eu estive em projeção quando eu fiz a terapia dimensional com o Francisco. Ou seja, ninguém me falou nada, ninguém desenhou para mim, eu vi isso, né? E como eu costumava dizer para o Francisco, gente, eu não tenho essa imaginação toda, tá? Minha imaginação é bem restritinha, assim, tá? Então, assim, eu via coisas com riquezas de detalhe e com desenvolvimentos que eu não conseguiria pensar naquilo, que eu achava, assim, gente, coisa bizarra. Então, assim, eu já tive evidências suficientes para ver que não era coisa da minha cabeça. E aí, quando eu pego um livro que uma pessoa traz, né, por mais que ela diga que não seja canalizada, ela está trazendo essa informação de outro lugar, e eu vejo o que eu vi ali, isso me dá também uma segurança de entender que o que eu estou vendo realmente existe do outro lado. Tá? Uma contraprova, né? Porque a gente. É o que a Anne falou, gente. Por mais que aqui a gente sempre prega para vocês, confiem mais do que nunca em vocês próprios. Mas mesmo confiando em vocês próprios, é sempre bom, e é por isso que ninguém aqui fica só, ninguém vive só. A gente sempre tem o outro, e como a Anne falou na outra live, ela falou exatamente isso, de nós duas, a gente faz esse tipo de troca, né? Enxerga aí, amiga, vê você para confirmar, para contrabalançar. Nós temos aqui uma outra. Eu falei isso até hoje com o Vini. Vini, eu não sei se está aí no chat. Mas assim, eu estava falando exatamente isso com ele hoje, que eu falei assim: tenta sempre medir tudo aquilo que você canaliza ou que você vê, sempre tenta dividir e trocar. E os nossos grupos, inclusive, né, que a gente está formando dos cursos e tal, é para ter essa troca. Para ter essa troca, porque é necessário isso nesse momento. Deixa eu devolver para a Anne para ela terminar. Isso. Enfim, então, assim, a gente começou a ficar meio de olho, assim, a respeito, com o pé atrás, na verdade o termo é esse, com o pé atrás, a respeito das informações que a Helena estava trazendo a partir daquele que o Procó todo com a Megan Rose. Com a Megan Rose, tá? Foi uma coisa desnecessária, né? Só para lembrar. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar para vocês o que houve que não acompanhava, tá? A Megan Rose e a Helena, num determinado momento, isso foi perto de dezembro de 2021, eu acho. 21. Já tem um bom tempinho, né? E nós já seguíamos. A Helena, até antes disso, as meninas mesmo, antes de eu entrar na Fênix com elas, né? Quem acompanha aqui a Anne há muito tempo sabe que a Anne já estava na Fênix. Eu entrei na Fênix, fiquei um pouquinho, e logo depois eu saí, mas elas chegaram a entrevistar a Helena Danã, que estava começando nessa coisa do YouTube, lá atrás. E a Megan Rose vem... Acho que foi em janeiro de 2020. Ninguém conhecia ela no Brasil, quando a gente entrevistou. E aí, em dezembro de 2021, as duas entram numa dissonância ali, que foi com relação... Qual é a história das duas ali? Né? A Helena divulgou o primeiro livro dela. A Helena tinha um canalzinho do YouTube, que era pequeno, ninguém conhecia a Helena, né? Apesar dela já estar nessa lida há um tempo. Ela tinha um público muito restrito. Ela é francesa, mora na Irlanda, então às vezes ela tinha alguns vídeos em francês. Então ela trabalhava mais como terapeuta. Ela é druida também, né? Maguinha, e trabalha com terapia. Então o público dela era essencialmente esse. Mas aí ela começou a ter contatos mais próximos com o Torhan e resolveu fazer o primeiro livro dela, onde ela conta a história do fato dela ter sido abduzida como criança, da ativação do chip, das comunicações, das viagens em projeção e algumas em projeção de corpo astral que ela fazia a bordo da nave da Federação. Tá? Então ela lança esse livro. Né? Isso, ela lança o livro em 2020. E em 2020 ela lança o livro. E pouco tempo depois que ela lança o livro,
ela acaba ficando conhecida. Na verdade, assim, em 2019, ela teve numa das idas, dos contatos dela com o Torran, ela pergunta para o Torran se era verdade que teria havido um ser extraterrestre que teria ficado um tempo no Pentágono, né, chamado Valiant Thor. E o Torran confirma que sim, né, só que o nome dele não era Valiant. Valiant foi o nome que foi dado pelo o escritor do livro, que se chama O Estranho no Pentágono, né, cujo nome e sobrenome também é Strange, e que deu esse nome Valiant para dar mais pompa e circunstância, mas no geral a história era essa, era verdadeira. Ele ficou 3 anos na Terra, dentro do Pentágono, trocando tecnologia e trocando informações e ao mesmo tempo observando o que estava acontecendo. E aí ela pede para conversar com ele. E ele diz que não é possível porque agora ele estava em Vênus, estava em missão, ele tinha lá os envolvimentos pessoais dele e não estava tão disponível para isso. Só que um belo dia o Torran chama a Helena, e leva ela em desdobramento para a nave e está tendo uma conferência online com o Valtor. E aí uma das coisas que ela pergunta para o Valtor é que se essa história contada dos acordos de Greada, em que o Eisenhower, né, o presidente Eisenhower, tinha assinado o acordo com a Aliança Nebo, Aliança de Orion, fazendo troca de tecnologia por autorização por abduções da população, se isso era verdade. E aí a resposta dele é que não, que aquilo lá não é verdade, que na verdade ele se opôs ao tratado, só que o tratado foi acertado pelo MG-12, né, pelo Majestic 12. A revelia dele foi assinado pelas costas, né? Então isso mostra bem uma das coisas que a gente sempre fala, que o presidente dos Estados Unidos não é a pessoa com maior poder e nem com maior nível de acesso às informações a respeito dos níveis de clearance, né, de acesso à informação. Então, existem mais uns 30 níveis de acesso acima do presidente, até porque o presidente é uma pessoa totalmente fluida ali, né, aquela coisa transitória, vai ficar de 4 a 8 anos e tchau, enquanto que o estado profundo, que é o estado dentro do estado, aqueles que realmente controlam, eles ficam lá de modo permanente. Muito bem. Tá? E ela, de posse dessa informação, ela precisava falar com a neta do Eisenhower, né? Que ela é astróloga, bastante conhecida da comunidade ufológica, e ela mandou um e-mail para... Agora esqueci o nome tô com a Helena na cabeça, da neta do Eisenhower. A Laura. A Laura. Manda um e-mail para Laura Eisenhower, dizendo que tem informações sobre o avô dela, que não era, na verdade, bisavô. Na verdade, é bisavô da Laura Eisenhower. E que precisava, assim, que a história não tinha sido como ela pensava, que ele tinha sido enganado e que ele não era culpado pelos acordos de Greada. E por acaso a Laura está vendo, tá com os e-mails abertos, quando recebe aquela mensagem, e na mesma hora ela responde para a Helena, e ele diz: eu quero conversar com você está disponível para entrar numa live agora? A gente viu ao vivo sem se conhecer, né? Isso era 2 da manhã no Brasil. Eu estava com meu celular na frente do rosto e apareceu a notificação de um vídeo da Laura. Como eu segui a Laura, fui assistir, e foi assim que eu conheci a Helena Danam. E acho que muita gente aqui no Brasil ficou conhecendo mais ou menos nessa época. Nessa época, o Michael Salla não sabia que era Helena Danam. Ninguém sabia que era Helena Danam. Só que a partir dessa entrevista eu comecei a seguir a Helena e acompanhar as informações que ela estava trazendo. Bom, pouco tempo depois ela acaba publicando esse primeiro livro, A Gift from the Stars, né, O Presente das Estrelas, onde ela conta a história pessoal dela e dá um apanhado das raças mais comuns, né, das raças, para chamar de raça, mas enfim, das demografias extraterrestres que estão envolvidas aqui na Terra ou nas proximidades e nas várias federações que nos cercam. Pouco tempo depois, ela é abordada por uma jovem americana que tem uma história muito parecida com ela, inclusive a respeito do nome de uma das pessoas da equipe. Então, ela também teria sido abduzida, também teria sido resgatada, né? Só que o contato dela não era o Valtor, era o Valnek.
tá? E Uhum. o próprio Valneck fazia parte da equipe com a qual a Helena tinha contato. Então, a É, partir daí, como se fosse um copiloto do Thorhan, né? Alguma coisa do faz gênero, parte da equipe da NASA. um imediato. Isso. Então, a partir daí, ela começa a dar apoio, suporte para a Laura começa a ser entrevistada pelas mesmas pessoas que estavam entrevistando a Helena. Ela também lança um livro, né, um e-book contando a história dela. Enfim, ela tem esse mesmo suporte, inclusive o próprio Michael Salla também conversa com a Megan Rose. A gente entrevistou a Megan Sim, Rose, né? sim. E a nossa análise naquele momento foi que a gente achou, ok. Só que assim, as respostas dela eram bastante lacônicas. Ela, diferente da Helena, a gente não conseguia a gente não conseguia tirar o suquinho. Sabe aquela coisa que tu diz A, mas debaixo do A tem B, C, D, tem várias camadas de informação que vem à tona sem esforço, né? Quando a gente conversa com a Helena, a gente faz uma pergunta e ela tem conteúdo, ela Oi, tem contexto, ela oi. tem, ela tem base. E a Uhum. gente não notava isso com a Megan. Então parece que as respostas eram ensaiadinhas, aquela coisa, é só isso. Tá aí, não, eu não sei mais nada, é só isso, né? Então, ao mesmo tempo, ela não tentava enrolar, não tentava florear, que é um ponto que contava a favor para ela, mas era tudo muito raso, tá? Então, assim, a gente levou ao ar a entrevista, mas ao mesmo tempo a gente ficou assim, né? É rasa a informação, é superficial. Muito bem, passou o tempo, e aí começa a história da de todos os extraterrestres negativos que controlavam a Terra terem sido tirados daqui através do portal da Antártida, um pouco antes do Natal, A gente e que pulou muito. agora A gente e que pulou agora muito. era só com a gente, porque agora era só o era só o pessoal, as baratas sem cabeça. Não, E a só, gente só, levando só foi uma porrada, ligando para a outra assim. Aí tipo, não, né? Aí é isso, não. Aí não deu. Aí não tá deu, fácil aí não demais, dá. Foi. Nessa né? época foi, e a gente começou a colocar as barbas de molho ali, né? Isso, aí a gente começou, aí a gente foi fuçar, a gente foi dar uma É, olhadinha. Aí o que que acontece? E foi bem junto da história do quiprocó dela com a com a Megan Megan. Rose. E a história dela com a Megan Rose foi uma coisa muito esquisita, porque assim, a Megan Rose, na verdade, Eu não assim, a lembro direito Helena, nem o que foi a eu lembro. história. Foi muito engraçado porque assim, a Megan Rose costumava fazer uma live curta uma vez por semana no canal dela, tá? E, e a Helena fez uma live e alguém perguntou como é que estava a Megan Rose e ela disse, a Megan tô com os problemas de saúde, ela vai ficar um pouco afastada Ausente. dos vídeos, que é um pouco ausente, que ela precisa de um tempo de descanso, mas está tudo bem com ela. Não deu 20 minutos depois que encerrou essa live, isso era num domingo, eu lembro que eu estava botando roupa na corda, não era no domingo, não, era no sábado, né? Verãozão aqui, isso aqui era final do ano, era tipo dezembro. A Megan Rose abre uma live dizendo que ninguém estava autorizado em falar no nome dela, que se ela ia ou não ficar fora, afastada das redes, isso era um problema dela, que não dizia respeito a ninguém, que ninguém estava autorizado, mas assim, com agressividade, de um Uhum. jeito assim, muito bizarro. Porque a fala da Helena era de alguém realmente preocupado, com alguém. É como se ela tivesse tido uma informação de que ela não estava bem, e foi uma resposta. Ela não abriu uma live para falar da Megan Rose, não, ela respondeu uma pergunta de alguém no chat, porque tinha estranhado que a Megan não tinha feito a live habitual. Tá? Eu, Quase fofoca cósmica. é. Aí assim, Tava ótimo isso. gente, que coisa mais bizarra. E aí, na sequência, a Megan abre outra live falando mal da Helena, mas assim, tudo nunca nomeando, mas dava para notar que era para ela, né? E a acusando de estar boicotando, de estar inventando A mentira. Helena, isso eu lembro, a Helena colocou um texto. Nós achamos, Mas isso foi foi muito depois, depois. né? Nós achamos que a Helena ia ficar Sim, neutra e porque que não ia responder a nenhum tipo Sim, porque foi de. tão gratuito aquilo, foi tão gratuito, e Sim. foi assim, acusação, 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 e a gente não estava sabendo o que estava rodando nos bastidores, tá? E aí ficou só aquela, assim, tipo, não autorizei ninguém a falar por mim, porque não sei o que mais, mas assim, mas furiosa, furiosa, e Uhum. aí, os vídeos seguintes, aí ela falava, realmente falando muito mal, dando a entender que a Helena estava copiando coisa dela, que a Helena estava roubando o material dela, que estava E que a Helena desacreditando, estava que estava criando comprometida. intriga, Que a Helena estava né? comprometida. Começou com a narrativa de Isso. que a Helena estava comprometida.
E na sequência veio o Ismael. Lembra o outro denunciante, Ismael Pérez, que muita gente seguiu, porque se apresentou também como soldado, como alguém do projeto espacial secreto, cheio de informações, não sei o que mais. E aí largou uma que a Helena tinha sido levada, e a Helena que estava se apresentando era um clone. A Helena, lá vai a Helena fazer uma live dando risada, dizendo, não, eu não sou um clone, eu sou eu mesmo. Então, assim, treta, né? Bom, pouco tempo depois dessa história, acho que levou umas 2, 3 semanas, a Helena resolve, então, colocar um textão no blog dela, tá? Mas pensa em blog, pensa em texto. Aí ela botou assim, se é pra falar, então eu vou botar a merda toda no ventilador. Jogou. Aí contou que a Megan Rose, na verdade, era uma vítima do MK Ultra, que tinha sido ativada, que de início ela tinha achado estranho que a história fosse muito parecida, mas ainda assim a acolheu, que não sei o que mais, que por conta da atitude dela, o Volnek tinha sido comprometido, a posição dele tinha sido comprometida, ele tinha sido exposto, e por conta disso ele estava deixando a frota, deixando aquela equipe e estava indo para outra galáxia, justamente por ter ficado vulnerável por conta da exposição que a Megan Rose tinha feito. A Megan Rose ignorou completamente isso, ela segue fazendo os vídeos de comunicação com o Volnek como se nada tivesse acontecido, tá? Mas o que é certo é que realmente nesse período em diante a Helena passou por vários ataques. Isso é evidente, tá? É evidente. Aí o mundo deu mais uma volta, né? E aí veio a história do retorno de Enki. E aí começa a função de novo. Ai, meu Deus. Enki voltou. Aí fica assim, tem alguma coisa estranha nessa história, tem alguma coisa que não encaixava nessa história. Detalhe, deixa eu abrir só um parênteses. Essa pessoa tá desde ontem, ela tá trazendo aqui para vocês, porque a gente divide tudo, tá? A gente ia falar da voltagem, ela tá no 220 desde ontem que ela tava me mandando vídeo assim. Olha isso aqui, por isso que ela tá falando. E eu também não tinha, eu ainda não tinha, com essa função do proibidão, não tinha me inteirado dessa. E a gente também não está assistindo a Helena já há muito tempo, né?